Olá, começamos a gravação da nossa conversa de hoje. Cadê a Vânia? A Vânia não vai poder vir. Não. Fala, Salazar. Ela mandou um recado no grupo dizendo que não poderia vir agora cedo, mas que ela vai ver se consegue ir na reunião da tarde. Então, somos nós. Olha, somos nós e nós mesmos, então. Time de qualidade? Pois é. Se a gente elogiar, quem vai elogiar, não é? Pois é, aliás, reconhecer os pontos positivos, né? Verdadeiramente, isso, das pessoas, isso é uma arte também, né? É uma arte, é uma arte, mas que seja verdadeiro, né? Não ficar enrolando, passando a mão na cabeça, né? Não, mas que seja verdadeiro. E aí, nós colocamos duas direções, né? Porque, como a gente está baseado no livro do Silvio e da Rosário Pompeia, né? Não conseguimos ler o livro inteiro. Estamos lendo ele dentro do possível. Em partes. E aí, não sei se vocês conseguiram ler a introdução, o prefácio do Joaquim Falcão. Não, Joaquim Falcão. Joaquim Falcão. É o sociólogo pernambucano, que é o filósofo pernambucano, que fez a apresentação do livro, né? E que é uma pessoa muito respeitada na intelectualidade brasileira, o Joaquim. Então, tem a introdução que ele faz ao livro, que é uma visão geral, uma visão. Paulo está falhando para mim. Também está falhando, Paulo, está dando umas cortadas aí. A mim também, eu também. Mas a minha internet está funcionando. Agora, vamos encontrar dificuldades, então. Qualquer coisa sai e entra de novo para ver. Entra de novo. Tá bom. Vocês continuem aí, eu vou sair e aí eu vou entrar de novo. Tá bom. Às vezes, quando o problema técnico não tem explicação, a gente faz o jeito Microsoft de resolver as coisas, sai e entra de novo. Pois é, acho que é a melhor coisa. Nossa, está completamente. Então, parecia que ele estava numa caixa de eco interrompida, né? Inclusive a imagem estava quebrando. Então, vamos ver se ele volta. Só que aí, como ele estava com a gravação... Eu acho que continua. Será? Tá gravando aí. É verdade. Continua, sim. Bom, mas o Paulo estava perguntando o que lemos e o que gostaríamos de aproveitar esse momento aqui para conversar, para trazer nossas percepções, seja pelo esse começo aqui, que ele colocou o título como se fosse prefácio, né? ou todo o primeiro capítulo. Se vocês quiserem, eu anotei 3 coisinhas que chamaram a atenção, porque às vezes tem algumas palavrinhas que chamam a atenção, tá? Aí, às vezes, a semântica, mas a crise da epistemologia, que é isso, epistemologia, até que teve que pesquisar o que é epistemologia mesmo, o que é epistemologia,
Mas isso chamou a atenção dele mencionar a crise da epistemologia. Outro ponto que chamou a atenção foi da parte de mobilizar é preciso, né? Que ele fala que ele questiona em manifestos, mas ele fala de mobilizar, mas ao mesmo tempo que ele fala em mobilizar, não é só mobilizar pelo mobilizar, é o chegar, né? Ele traz ali. Eu achei interessante essa junção, a escolha de palavras que ele fez. E depois o outro trecho que me chamou a atenção foi essa parte de novos especialistas, metodologias, fluxos, novos mindsets e novos acasos. Então, esses foram os 3 pontos aí que, para mim, destacaram aí, que reverberaram mais, o que deixaram curiosidade. Ok. E você, Nancy, algo que tenha destacado mais? Olha, eu vou fazer uma fala um pouco diferente da Andressa. Eu tenho mais do que lido, na verdade, parece até que eu estou estudando o livro, né? Porque eu nunca demorei tanto para ler um livro na íntegra como estou demorando para ler este. E eu vou de um extremo ao outro. Assim, no sentido de o livro chato, o livro difícil de a gente manter-se nele, até, puxa, que coisa interessante é preciso fazer dentro de um processo democrático diferente do que supostamente nós vivemos. Eu falei ontem isso para o Paulo, nós vivemos uma falsa democracia. Nós temos aqui uma ilusão de que a gente vive numa democracia. E ele fala isso no livro, ele aponta isso no livro, né? Deixa isso claro, pelo menos para mim, né? Cada um faz uma leitura, né? Como sua própria história permite. Bom, desta coisa que vocês colocaram, e durante a leitura, esse estudo que eu falo que eu venho fazendo, tem muita coisa nova para mim, muito termo, muita coisa que eu desconheço, eu fico batendo cabeça, mas, enfim, deste estudo, vamos dizer assim, eu fico com uma pergunta permanente ou constante. Como é que o Silvio e a Rosário imaginam que é possível sair de uma democracia, falsa democracia, para esta democracia maravilhosa, participativa, direito de opinar, de dizer o que quer, o que não quer, que concorda, que não concorda, enfim. Como fazer isso? Como dar esse salto, esse pulo do gato? Será que eles pensaram nisso? Qual era a expectativa deles? Não a minha, não a do Salazar, não da Andressa, não do Paulo. Qual a expectativa do Silvio e da Rosário quando eles escreveram esse livro? Tá. Você achava que isso era possível alguém, estando no poder, pegar este manual, eu chamo de manual, e colocar em prática? Será que eles imaginavam isso? Qual é o papel da militância para eles? Como se chega lá? Desculpe a demorinha, mas eu vou dar o quadro completo. Neste processo de leitura, indagação, eu assisti um vídeo feito pelo Eduardo Moreira, talvez você já tenha visto, já conheça. Do ICL, né? ST. Aí conta, desde a sua origem, bonito. Um vídeo, assim, que mexe, pelo menos mexeu comigo, né? Até porque eu tive um embate com o Stedley lá atrás, na gestão, quando eles queriam fazer uma ocupação de uma parte do terreno da UFSCar. Imagina como foi este atrito, eu defendendo a UFSCar e o Stedley defendendo o ponto de vista dele sobre a necessidade de terra para o movimento sem terra. Bom, mas o vídeo, voltando ao vídeo, é belíssimo, porque mostra... Sabe aquela frase que tem ali nesse prefácio que diz assim, experimentar, experimentar, experimentar e refundar? Tem isso lá.
O MST, você assistindo o filme, você vê isso. Experimentar, experimentar e refundar uma sociedade dentro de uma perspectiva da coletividade, da sociabilidade, da divisão de decisões. É muito incrível. Assistam, se vocês puderem. Assistam, se é que não já assistiram. O Salazar, ele vê tudo. Não, mas esse aí eu não vi, não. Eu queria impressionante. Até depois que você pudesse passar o link até no grupo, é legal para a gente ir. Eu até passei para o Paulo, meio receosa, pensei no primeiro momento passar para o grupo, mas eu sei que esse grupo tem perspectivas políticas, particularmente da noite, né? Que são um pouco diferentes. Falar em MST para eles deve arrepiar a alma, mas... Então, fiquei com um pouco de receio. Depois, eu acho melhor vocês avaliarem, você, particularmente, Salazar, que conhece aquele povo, achar se vale a pena. Tá, ok. Mas o que é a história do MST? É uma história da experimentação de processos democráticos, realizados efetivamente, que dá subsistência a um coletivo enorme, que tudo é decidido pelo coletivo. A politização que é feita no grupo de participantes é muito impressionante. Nós vivemos numa sociedade muito despolitizada, muito sem noção. Ela é manipulada, ela é levada como o tal do gado, que todo mundo, numa época de Bolsonaro, se falava muito do tal do gado, porque ela é manipulada o tempo inteiro, ela vai na onda. Quem é mais interessante no sentido de bravatas, leva. Como é que nós vamos implementar uma democracia num momento em que a gente vive uma total despolitização e numa sociedade, numa política, quer dizer, num divisionismo tão radical e, ao mesmo tempo, de pessoas que não refletem, não pensam, não vão buscar informações, não vão entender como é que esse processo ocorre. Enfim, só para compartilhar com vocês as minhas, eu chamo de angústias, porque eu vivo esse embate permanente de viver nesse sistema que eu considero um horror. Ok. Muito bem. Uau! Ou seja, o livro ele é uma grande provocação, sem dúvida. É interessante que eu acabei de ler um livro com o título Paradigma Apreciativo. Paradigma. E o Silvio Rosário fala o tempo todo de paradigma. Ou seja, se é um novo paradigma que está sendo proposto, isso exige reformular nosso sistema de crenças, de cultura e tudo mais. Né? E até lembrei disso também para conectar com a questão da Andressa, né? Com esse paradigma apreciativo, ele coloca 5 pilares. Né? O primeiro pilar é a ontologia, o segundo pilar é a epistemologia, o terceiro pilar é a praxis, o quarto pilar é a caramba, o quarto pilar já lembro, e o quinto pilar é a linguagem, né? E a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, ou seja, um novo paradigma requer uma compreensão da ontologia, que é o estudo do nosso ser, né, do ser humano enquanto tal. Quem somos nós? Estava conversando com o Paulo agora há pouco. Quem somos nós aqui? Epistemologia enquanto estudo do conhecimento, a questão da praxis, como a prática que você traz agora, Nancy, né, da experimentação, né, como colocamos as coisas em prática. Tenho que lembrar, porque o livro não tenho ele impresso ainda, está para chegar, e a questão da linguagem, como usamos a linguagem. Bom, mas indo por aí, Nancy, o que eu percebo também no livro como um todo, e por isso que
o prefácio, ou o como se fosse um prefácio do Joaquim Falcão, traz toda essa questão também desse cuidado, que é humildade para a escuta radical, toda essa questão de ir com... a democracia não é o outro, é conviver com essa alteridade, com o outro. Então, por isso eu acho que ele traz muito essa questão de como que a gente precisa ter o cuidado. E aí eu conecto muito com essa percepção que alguns autores, particularmente o Daniel Wall, né, que traz aqui no seu livro Design de Culturas Regenerativas, que é fantástico, que ele traz esse conceito dos 3 horizontes, do curto, do médio e longo prazo. De curto prazo nós temos um curto prazo aqui, agora, que daqui a alguns meses a gente está colocando o voto na urna, e como é que vai ser essa campanha. Aí, como que também podemos, né, pensando lá no futuro, mas qual que é a ação agora que a gente já pode ter com os recursos que temos, né, para já, de alguma maneira, colocar em prática algo que está ao nosso alcance do estudo. Pensar a médio prazo também, no sentido de, com as estruturas que a gente temos, o que é possível consertar, e a longo prazo, que é criar um novo. E essa democracia que os autores propõem está lá longe, é utópica. Eles mesmos reconhecem com isso ao longo do livro, que é uma utopia. Mas utopia é aquilo que nos dá o ânimo de persistir naquilo que a gente acredita, de investir nos nossos sonhos, né? Enfim. Então, nesse sentido, né, o quanto que a gente pode, sim, olhar. O que eu percebi do livro, até por todos os meus estudos, assim, é que, de alguma forma, eles foram inspirados por isso, usando os recursos que o Silvio tem para a contribuição da Rosário, como jornalista que é, né? E fantástico, propõe alguma coisa que precisa ser construída. Ao mesmo tempo, né, eu já coloquei isso lá no grupo também, ao mesmo tempo, quais são os embriões que a gente já pode encontrar na humanidade, mesmo aqui no Brasil, que podem apontar já exemplos disso? Você está trazendo um exemplo, MST, que é polêmico, principalmente para o status quo, é bastante polêmico, teve coisas ali que, né, ao longo da sua história, mas não só pelo Eduardo Moreira, o João Pacífico também é um grande defensor do MST, né, que é outro cara que está se mobilizando bastante, né, nesse sentido de uma nova sociedade, enfim. Mas tem inúmeros exemplos. Como eu tenho colocado um foco nisso, né, e quando a gente começa a ver quais são estes exemplos que vêm em organizações, mesmo em algumas cidades, né, a apresentação na sexta-feira do nosso colega Bagual, ali sobre as Olimpíadas no Brasil, quando ele traz lá, como é que ele chama lá, o Cacoal, lá no Piauí, pô, que coisa fantástica, né? Eu até fiz uma observação no final, na sexta-feira, né? que é fantástica, de conectar essas iniciativas com essa questão da construção dessa democracia, né? Mas sempre, ok, como que nós, cada um de nós, podemos trabalhar a nossa ansiedade, que queremos ver uma solução aqui, gostaríamos de ver, né, uma solução aqui, mas não tá acessível isso a curto prazo, mas nós podemos ser... Né, mas qual é a nossa militância, né? Isso, qual que é a nossa militância? Qual deve ser a nossa militância? Que pode... Né, que nos ajuda a nos desconectar dessas coisas da polarização para, mesmo nessa situação, buscar uma interlocução. Né? Como agimos diante dos nossos grupos, dos meus colegas, né, que são ainda bolsonaristas radicais no grupo de WhatsApp da turma do ITA, né? Como é que eu posso agir com eles sem entrar nessa vibração, sem entrar na polarização? Né? Isso é algo que que eu posso, de alguma maneira, agir de uma forma diferente diante disso, mas, ao mesmo tempo,
mantendo vínculos, isso que é importante, vínculos afetivos com essas pessoas, para encontrar espaços possível de diálogo, onde a gente pode encontrar alguma coisa em comum, né? Então, acho que vendo essas questões, é uma jornada, por isso eu vejo o livro como um convite a uma grande jornada, antes de tudo, interior, nessa questão de fato, a gente poder perceber a herança que a gente carrega nesse mundo pseudo-democrático, como você falou, Nancy, embora tenhamos avançado para quem, como nós e como eu particularmente, né, fui atingido pela ditadura, né? Mas que avançamos, mas a jornada é longa. Estamos vendo aí o que está acontecendo nesse país. Avançamos e retrocedemos. E retrocedemos, mas faz parte também da jornada, vai e volta, vai e volta. Mas é um convite a todos nós, como é que podemos nos posicionar. Por isso eu sempre trago essa pergunta, que para mim é fantástica. E eu com isto? E eu com isto nesse sentido, né? Diante do que eu estou vendo, qual que é a minha atitude mais adequada, mais saudável, até em nome no meu bem-estar e do bem-estar das pessoas que estão no meu círculo de influência, inclusive considerando a própria natureza, né? Qual que é a melhor atitude que eu posso ter diante disso? Pegando esse ponto, vou juntar um pouco o que o Salazar e a Nancy falaram, né? Que o Salazar trouxe essa questão do desafio de conversar ou de conectar, né, com as visões radicais, né? Como é que eu entro, como é que eu falo com essas pessoas não estando no mesmo lugar, né? Como é que eu dialogo de um jeito diferente, que até o livro traz isso também, né? Do desafio de aí fazer conviver as visões distintas, e a Nancy trouxe, que eu achei bem legal que ela trouxe, a sensação que ela teve de, nossa, que livro chato, e que bom que ela foi sincera. E aí me veio... Obrigada, Nancy, por esse exemplo. Posso falar também, né, Andressa? Pode. Eu também, às vezes, fico nessa, né, que às vezes tem isso, nossa, que livro chato. E quando a gente vai falar, normalmente, quando vai fazer estudo, quando vai falar de democracia ou de política, aqui a gente não está falando da política em si, mas da democracia aqui, às vezes pode ser meio sinônimo, mas não necessariamente, que normalmente é uma coisa chata, né? A gente fica com essa sensação de ser uma coisa chata. O jeito de falar é chato, o jeito de falar ou é muito quadrado, ou não conecta com as pessoas. E aí me trouxe aí esse ponto do Salazar aí de talvez esse seja uma das questões, né? Como é que a gente trata disso de uma forma um pouco mais leve, não necessariamente simplista, mas que seja mais natural, mais fluida, mais agradável, de um ponto de vista mais delicado, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, porque aí já começa o ranço, né? A hora que a gente vai falar é chato, aí é sempre chato, aí não anda nunca coisa. Então me veio um piso aí do conexão do que vocês dois falaram. Não tem uma conclusão sobre isso, tá? Foi só um pensamento. Sim. Eu fui desafiado por esse livro a partir da conferência, da palestra que o Silvio deu lá nos Encontros com o Futuro. Né? Aquela palestra deixou um sentido muito para baixo, muito pouco esperançoso no final da palestra. Aí eu conversei com ele, falei, olha, uma coisa você conseguiu, despertar o interesse de conversar com as pessoas, ampliar essa conversa não só entre os iteanos ou entre homens, predominantemente, né, para trazer uma conversa mais plural, uma conversa com mais olhares, né? E o olhar feminino auxilia
na visão. Eu vou falar, eu acho que eu tenho um lado feminino e um lado masculino, né? Tem os dois olhares, mas isso ao longo é a história de cada um, a história do sofrimento de cada um, de certa maneira, que nos leva a olhar o mundo da maneira como a gente olha, né? E então eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito das humanidades. Embora tenha me formado em engenharia e nas ciências exatas e na natureza, uma base da minha formação, eu adoro as humanidades e a filosofia em particular, porque a filosofia é que vai colocar as questões mais complexas existentes, né? No sentido o que é a vida, o que estamos nós fazendo aqui, enfim, aquelas perguntas existenciais e as perguntas de que não existe assim um método para respondê-las. O método científico não é suficientemente forte para responder essas perguntas, né? Exclusivamente. Mas eu queria falar do Bauman. Na citação do Falcão, da apresentação do inicial, ele fala no líquido, né? na modernidade líquida, a terra em que ele vivia, lá no sertão, quando ele vai para o Nabucco, vai para conhecer o mar, ele vê que a terra não é rígida, ele vê um mar líquido, vê uma terra líquida, uma terra que se movimenta. Então, aquela visão que ele traz, e que o Bauman depois vai desenvolver, e eu fui atrás de saber justamente como o Bauman trabalhou essa questão, ele fala nesta modernidade líquida que nós estamos vivendo, experimentando atualmente. Parece que foi a primeira vez que nós vimos o mar, né? E a terra, que era fixa, era rígida, era palpável, virou um movimento, virou algo que não mais se estável, né? E aí vem o acaso, como a Andressa já citou, aqueles pontos que nos tornam, que nos mostram a vida não tão concreta, correta, numa direção, um sentido único, E a gente constata que nós estamos numa democracia liberal, voltando à questão democrática, no capitalismo, dentro do capitalismo. Então, é essa democracia liberal dentro do capitalismo que nos causa espanto, que parece que não está funcionando frente aos novos desafios que estão dados pela frente nesse século XXI. Quais sejam as mudanças climáticas, os eventos extremos, esta situação em que o que parecia que está fazendo as pessoas perceberem que a Terra é finita, né, que a Terra tem recursos finitos, e que o capitalismo não considera isso uma questão de externalidade na economia, né? Ele não incorpora essa verdade que os recursos da Terra são finitos e que a Terra é um organismo vivo que está reagindo à ação nossa humana
e do capital na terra, né? Nos recursos da terra, que faz com que a gente tenha que analisar a situação desta constatação desta modernidade líquida. Esse livro foi lançado pelo Bauman em 2000. Agora, em 2017, ele lançou um outro livro chamado Retrotropia. Se havia uma utopia naquele momento, que era uma utopia ligada à globalização, à noção de que tudo estava globalizado, há pouco tempo há um retrocesso, há um recuo, há uma volta para que a gente trabalhe, pense nos países, nos locais, na tribo. Nós estamos recuando, estamos sendo forçados, com, por exemplo, Trump, com a extrema-direita, a ação da extrema-direita no mundo atualmente, ao nosso país, a nos isolar da comunidade mundial, a perder o sentido de comunhão com o ser humano em todos os locais e a pensar o mundo como o nosso entorno, o nosso país, a nossa nação. E aí vamos brigar por esses recursos da terra com os vizinhos, para que eu possa ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida interessante. Então, a situação atual da economia, a direção, nos forçou a voltar para uma postura belicista contra uma postura pacifista que a gente pode, vamos dizer, desejar, né? Então, acho que o mundo atual, esse mundo, nos levou a essa situação de uma guerra permanente entre nações, uma guerra que nos desequilibra, que nos dá ansiedade, que nos dá insegurança, que às vezes nos força a pensar em disputar as coisas com o vizinho, né? Essa é um pouco, e não harmonizar, ter uma vida harmônica com a vizinhança ou com o seu, mesmo no seu povo. Então, essa é um pouco a visão que eu tenho de como lidar, como a democracia vai lidar com a situação que está. Nós estamos entrando num processo eleitoral novamente, e aí entra o outro ponto complicado, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela serve, é uma ferramenta que está aí, mas ela serve para um lado, serve para o outro. Serve para gerar fake news, serve para nos ajudar a esclarecer as coisas. Hoje a busca, né, já não é só a busca no Google, né? A inteligência artificial nos ajuda a buscar com mais facilidade as dúvidas que a gente tem, mais rapidamente. Hoje você traduz os textos com uma facilidade enorme. Então, na medida que a inteligência artificial entra na nossa vida, e esse é um lado que o Silvio e a Rosário destacam muito no livro, né? Nós vivemos num mundo, hoje, não só físico, mas vivemos num mundo também digital. Existe um mundo físico, um mundo digital e o social. Onde está o social? Como é que a gente faz o social nesse mundo? Aí que eu tenho dificuldade de juntar as coisas. O social, para mim, exige a minha presença física
meu contato físico. Não adianta, eu posso encontrar com a Vanessa, com a Andressa aqui, mas eu só realizo quando eu me encontro com ela lá em São José dos Campos, fisicamente, que eu conheço a Andressa, que eu falo com a Andressa, que eu discuto com a Andressa no presencial. Agora, se não houver essa... então, esses são os conflitos que tanto a inteligência artificial quanto os eventos extremos, a falta de sustentabilidade efetiva na ação econômica provocam. Como lidar com essas duas ferramentas importantes e desafiadoras, né, na nossa vida daqui para frente. Essa é a leitura que eu faço do desafio do trabalho do Silvio, e que eu só estou começando a discuti-las, e a debatê-las, e a fazer o diálogo, e a aprender com vocês. Vamos ouvir a Andressa. Então, o Paulo comentou, e aí foi interessante, né? Ele trouxe a questão dos anos 2000, de falar de globalização, né? De que era o auge, né? Falar de globalização e tal, o mundo conectado, de não ter mais barreiras locais. E aí ele trouxe agora essa parte da localização, né? Da territorialidade, como um retrocesso. E eu acredito que tem os dois vieses. Por um lado, tem um retrocesso, por um lado, tem também um aprendizado aí, porque se a gente pensar até em ecossistemas naturais, o planeta Terra está conectado, ele reage, então tem tudo isso até que a gente comentou aí, mas cada ecossistema local precisa estar em equilíbrio com ele mesmo, senão ele desmorona. Eu não sei se vocês já viram, o Carlos Nobre até fala um pouco do conceito dos rios voadores, né? Que tem todos os rios voadores que vêm da Amazônia, que abastecem aqui de água. Então, se a gente olha por esse lado, tudo está conectado. Então, aqui no sul só sobrevive se tem no norte e assim vai. Mas se o ecossistema local não está equilibrado, ele não se sustenta de todo jeito. E talvez, acho que tem um ponto aí que nesse auge da globalização, a gente, como sociedade, esqueceu de olhar para essas territorialidades também, que o local precisa também estar conectado. E talvez isso tenha gerado essa onda de retrocesso que voltou para esse olhar territorial, mas voltou num lado sombra, né? Que é isso, que eu me isolo, que eu fico brigando com o outro, que eu fico destruindo o outro para tentar me preservar, quando, na verdade, a gente devia estar olhando as duas dimensões. Então, como é que eu olho a dimensão local para que ela esteja saudável e sustentável, num sentido amplo da palavra sustentável, né? Tanto socialmente, emocionalmente, financeiramente e pensando em ecossistema, mas também olho essas conexões globais. E acho que talvez agora, o que antes estava o pêndulo de tudo é global, de cai todas as fronteiras e tudo local, agora está indo para outro extremo, que não, fica só o local, eu que me importo, eu que tenho que me salvar, às custas do outro, quando isso, na verdade, tem uma consequência também. Talvez isso ajude também a explicar por que tanta gente pende para esse lado que a gente acha que não é o mais... eu não sei nem o que adjetivo a gente usa para não coisa, mas que não é também o mais saudável pensando em sociedade, né? Que é esse isolamento, essa questão de guerra, essa questão de disputa. Tem um contingente de pessoas que ficou desatendida aí nessa visão do local, né? De esses sistemas locais aí desamparados. Se a gente pensa, sempre me chamou muita atenção, por que é mais barato eu comprar um produto feito com, sei lá, o algodão, eu comprar um tecido feito de algodão brasileiro que vai para a China, depois que volta como roupa, é mais barato do que fazer aqui. É porque tem alguma coisa, como aí, não sei se foi agora o Paulo que trouxe, o Sérgio que trouxe essa questão do capitalismo, né, que não olha essa questão da finitez de recurso, que não olha essas interconexões. Tem coisas que, logicamente, mesmo logicamente, não faria sentido eu mandar para uma outra parte do mundo, voltar e ainda sair mais barato. Alguma coisa não está entrando nessa conta. Claramente. Só que a gente, nas dinâmicas econômicas, não vê isso.
E a gente tem vários estudos, na Schumacher também era, a Schumacher College que eu fiz o mestrado, né, eles eram bastante adeptos dessa questão da economia local como algo importante para a sustentabilidade, né, para menos emissões, para melhor aproveitamento de recursos. Como é que a gente, na democracia, olha para essas duas dimensões, né? E de um jeito que, assim, sim, eu preservo os territórios, eu olho os territórios, mas de uma forma conectada e garantindo a abertura das pessoas. Quando a gente não garante o básico, elas voltam para o modo sobrevivência, né? E o modo sobrevivência é guerrear, é o que a gente está vendo. E eu, particularmente, muitas vezes eu me pego e falo, gente, como é que tem gente que escolhe ir para isso? Mas talvez seja isso, eu tenho tentado entender, né? Tenho tentado entender o que está acontecendo. É o medo? É essa questão da gente ter desatendido o local, e aí a gente foi para outro pêndulo e despertou o lado sombra. Como é que a gente volta para isso de um lado positivo, equilibrando o local com o global? Acho que me estendi demais aí, não sei se eu cheguei em uma conclusão também. E no livro, em algum momento, ele traz isso que eu achei muito legal, né? Tem aquela velha máxima, né, de pensar globalmente e agir localmente, mas ele traz o contrário também, né? E também pensar localmente para agir globalmente, né? E é legal ver isso, né? Puxa, a gente está aqui, mas precisamos olhar o todo, e como a nossa ação local influencia o todo no mundo interconectado, para o mal ou para o bem, o mundo está interconectado, tudo que acontece nos afeta, né? Então, e acho que é exatamente essa questão de como que nós nos posicionamos na nossa esfera de influência, onde quer que estejamos, começando de nós mesmos, da nossa família. Minha pergunta lá para o Silvio, quando ele fez a apresentação, foi exatamente essa: como é que estamos cuidando do nosso ecossistema individual, que somos nós, que é a parte da ontologia. E aí eu fui lembrar os 5 pilares lá do paradigma apreciativo, que é a ontologia, a epistemologia, a praxis, a axiologia, que é a questão dos valores, e a linguagem, né? A linguagem como naquele sentido de que o que a gente fala, né, aquilo que a gente fala constrói mundos, né? E o que a gente está colocando na nossa linguagem que acaba tendo uma influência sobre o mundo que a gente está construindo. Então, e aí trazendo um outro componente que é fundamental para isso, no meu ponto de vista, tendo estudado a questão dos níveis de consciência, que é trazido por vários autores, o mais conhecido deles era o Ken Wilber, né, em todos os seus escritos lá, desde o espectro da consciência que ele traz e tantos outros, e o último que eu li o ano passado é o Encontrando a Inteireza Radical, em que ele traz toda essa questão de quanto que a gente precisa, de fato, evoluir em tantas outras coisas, mas nesse sentido de alcançar um nível de consciência, e que inclusive, no livro do Frederic Laloux, Reinventando as Organizações, ele se apoia no Ken Wilber e traz um panorama muito interessante para até localizar nesses níveis de consciência como que nós estamos enquanto humanidade ou dentro das organizações, né? Então, nós estamos, de certa forma, evoluindo, e essas idas e vindas faz parte desse processo também. Tá? Então, tem esses recuos, né, realmente. E o Ken Wilber traz, nesse último livro que eu citei, essas questões de possíveis recuos que a gente tenha quando se apega a alguma coisa. Esse movimento identitário, muitas vezes, ele ao mesmo tempo que busca o acolhimento das diferenças, né, de que a sociedade possa acolher os diferentes, às vezes ele se fecha muito e acaba criando também esses movimentos tribais, né? E tribais nesse sentido de fechados. Não estou me referindo às tribos indígenas, que talvez tenham muito a nos ensinar também, mas que não deixa de ser aquela questão mais fechada em si. Então, como estamos na nossa consciência? Porque
O livro, nessa mudança de paradigma, ele aponta para uma ampliação, para uma elevação do nosso nível de consciência, que vários estudos colocam em 7 camadas, outros em 16. O Ken Wilber traz uma apreciação de vários autores nesse livro, assim, para mostrar esses níveis de consciência, não é? Mas onde que estamos? E qual que é o próximo passo para cada um de nós, e enquanto grupo também, né? De alcançar um nível de consciência maior, que a gente possa abarcar cada vez mais o todo. Né? E o que isso exige de nós em termos de, não só de aprendizado dos ecossistemas, como Daniel Wall e tantos outros autores têm trazido, mas principalmente de olhar, também conectar, e uma das questões aí é o conectar o que está lá fora com o que está aqui dentro. Quando eu ouço você, Nancy, falar dessa questão da ansiedade, dessa ansiedade que quer buscar aquela coisa para colocar para mudanças já, e faz parte disso. Mas como que lidamos com isso, né? Como lidamos com isso para colocar a nossa energia onde a gente pode realmente atuar e poder fazer diferença, né? Como podemos... E que eu sei que não é simples aceitar o mundo como é, né? O mundo é o que é, né? Como aceitamos como que é, não numa postura passiva, muito pelo contrário, mas numa postura ativa de, ao aceitar o mundo tal como ele é, perceber qual que é a nossa ação dentro daquilo que a gente pode fazer e dentro da consciência dos recursos de conhecimento e de ações que a gente pode ter para poder atuar onde estamos. Quais são nossos espaços de influência no sentido de construir, se não uma sociedade global que chegue nesse ponto, porque ela ainda está longe, mas que nos espaços de influência a gente possa construir algo que realmente pode nos ajudar a alargar esse círculo de influência e encontrar outras iniciativas que estão por aí pipocando no mundo inteiro também. Eu não sei se eu tenho essa amorosidade, essa generosidade que você fala com tanta propriedade. Eu não sou uma pessoa que tem essa paciência. Não vou, depois dos 77, não vou também ser. Eu sou mais ansiosa, eu sou mais aflita, eu não me imagino conversando pacientemente com determinados bolsonaristas que fazem parte do grupo do ITA, das coisas que o Paulo me conta a respeito de falas, de posições. Eu não me imagino falando com indivíduos desse tipo, que têm esta consciência, e que não vão mudar esta consciência, porque já estão na faixa dos 70 também. Então, eu estou confessando as minhas limitações, estou dizendo que eu não chego lá nunca, mas eu sou uma pessoa que tem muita escuta. Você sabe, você me conhece, você já conviveu comigo no âmbito institucional. Agora, tem limites. Para mim, eu tenho limites. Confesso que não dá para engolir certas coisas. Mas, Nancy, eu acho que tem um ponto do que você está falando também, que é conseguir saber com quem falar também, né? Porque é isso, tem gente que não fala assim. O ponto que eu ia entrar agora. Nós, no fundo, nós estamos aqui conversando, e essa fala do Salazar fortalece bem isso, que é a militância. Onde eu vou fazer a militância? Com quem eu vou fazer a militância? De que forma eu vou fazer essa militância? Eu acho que são perguntas que a gente precisa fazer. Entendendo militância, talvez ela tenha uma conotação pesada, no sentido de que militância só faz quem é de extrema esquerda. Não. Eu entendo militância, assim como a gente fala que a gente falou agora há pouco, da utopia, como uma utopia sendo algo inatingível, eu não entendo utopia só assim, eu entendo utopia como um vislumbre de algo que eu possa alcançar
se eu me envolver nessa direção. A mesma coisa eu falo da militância. Militância é a sua capacidade de agir e de fazer coisas na direção do que você deseja, do que você acredita. Bom, qual é a militância a partir desse sonho da democracia apontado pelo Silvio, entendendo o livro do Silvio meio como utopia mesmo, não a utopia numa perspectiva negativa, mas utopia dessa. A militância ela pode se dar de diferentes maneiras. Né? Eu acho que você conta isso, mas eu sou um pouco mais ansiosa. Eu acho que a gente não pode ficar só no papo aqui, a gente tem que... por que eu estou ansiosa? Eu vou explicitar. Quando eu estava na universidade, quando eu dava aula, quando eu fazia orientação, quando eu era administração, eu tinha uma capacidade de fazer a militância mais objetivamente. Eu me lembro do projeto que nós desenvolvemos antes de fazer o trabalho que eu fiz com o Salazar, mas de participar de um plano de gestão pautado no PES. Eu não sei se vocês já ouviram falar do PES, o Salazar certamente já, que é o plano de planejamento institucional. Não, eu lembro que vocês usavam o PDI, esse eu lembro bem, o Plano de Desenvolvimento Institucional, né? Mas o PES eu não lembro. O PES foi antes, foi na gestão do Barba, a primeira gestão do Barba, quando a gente fez um planejamento institucional situacional, porque era um planejamento em que ele partia do pressuposto de que a comunidade precisava ser ouvida sempre. A comunidade precisava participar dos processos decisórios. Foi muito bonita essa experiência. Nós fizemos um planejamento e colocamos isso na mão da comunidade, no sentido da comunidade fazer devolutivo. O PDI vem na sequência já porque tivemos anteriormente essa situação em que tivemos algumas dificuldades de chegar lá. Competência estabelecida, de pessoas que tinham que nos ajudar, o processo informacional era diferente, não tinha desenvolvido ainda como hoje já tem toda essa tecnologia. Mas, enfim, voltando, não importa, não vou contar a experiência do PES, mas dizer que eu estava lá e eu participava lá e influía nessa direção desejada, nessa meta da democracia. Então, era local? Era local. Era local que tinha uma perspectiva de interferência, sabe por quê? Porque eu saía fazendo palestras em outras universidades, contando essa experiência de planejamento democrático, assim como eu fiz com o PDI também. Então, é um exemplo de uma experiência local que pode interferir em outros locais, ela pode ganhar amplitude, vamos dizer assim. Então, eu acredito nisso. Eu lendo o prefácio, tem uma parte que diz assim, acho que é no prefácio, né, que diz da epifania do cara quando vê o mar. Eu tive uma epifania tal e qual, quando eu criança, fui levada pela primeira vez ver o mar, e que eu vi aquela água se movimentando em minha direção, e que eu fiquei apavorada e saí correndo, com medo daquela terra móvel. Eu diria que eu estou em epifania atualmente, com esse mundo líquido, e que eu não sei muito bem como lidar com ele. Essa é a nova situação, porque, de novo, o Paulo falou bem, o Zygmunt Bauman, ele fala bem desse mundo líquido, numa perspectiva, inclusive, interessante, né, de avaliar. Mas eu pessoalmente, talvez eu precise aprender a fazer militância de outro jeito. Eu não sei, porque eu não tenho mais alunos, eu não tenho mais as pessoas com quem me relacionar no mundo acadêmico, eu virei uma mulher aposentada,
Eu escrevo, mas isso não é militância, no meu ponto de vista, dentro da perspectiva democracia, né? Da democracia. Claro que alguma coisa você pode interferir, mas quando eu digo que eu sou ansiosa, Salazar, é porque eu preciso descobrir, talvez você, Andressa, jovem, e outros que fazem parte, que são mais jovens, Vânia, etc., forma de lidar com esse público jovem que precisa ser preparado para este novo mundo, com esta meta. Tá? E talvez eu descubra via esse instrumental tecnológico que eu não sei fazer, quando fala assim, vem aí uma eleição no ano que vem, neste ano, não ano que vem, neste ano, que corremos grandes riscos. Vídeo que saiu no resultado que saiu na Folha, na pesquisa da Folha outro dia, que está lá, o Fláviozinho, empatado já. Gente, pensem o que vai ser isso. Pensem o que vai ser isso. E como é que eu faço para agir como você citou isso, você trouxe aqui. Como é que nós vamos fazer diante destes riscos que corremos para evitar que a gente volte num sistema autocrático, fascista, como nós vivemos 4 anos atrás? Eu preciso aprender, né? Nancy, você traz uma preciosidade aqui para a nossa conversa, para esta, e para o restante do grupo, né? Que é exatamente essa pergunta, né? Que acho que ela está no cerne aqui de toda essa história. Né? Como que nós, o que precisamos aprender e como podemos aplicar isso no nosso contexto, né? E aonde a gente pode aplicar. Claro, você traz essa questão de, muitas vezes, estar num espaço onde podemos ter uma influência maior, que você esteve durante a gestão universitária, e eu fui honrado pelo seu convite para poder fazer a Conferência de Busca do Futuro, depois a segunda edição, 10 anos depois também, né, para exatamente poder usar esse espaço, né, de liderança no sentido maior. Mas você não deixa de ter, né, e todos nós não deixamos de ter nossa capacidade de influência onde quer que estejamos. E eu digo, você está escrevendo agora, né? Mas tem a questão da família, tem seus amigos, tem seus colegas, e está lá. E tendo uma possibilidade de continuar atuando e aprendendo, né? Nós estamos aí, né? Nós três aqui, Andressa, estamos lá. A Nancy é a primeira que chegou no 77, eu sou o segundo daqui a pouco, depois o Paulo mais um pouquinho à frente, né? Mas temos uma vida pela frente ainda, por isso, né? Mas eu quero trazer outra questão. E, para isso, usar esse negocinho aqui. Esse negocinho aqui, ele é capaz de captar uma frequência que está aí no ar, né? E vem de onde vier. Né? Vem de onde vier. Eu converso com meu filho que está lá em Malta, outro que está em Altamira, sintonizo com o outro lado do mundo, chego, o que quiser. Nós somos muito mais do que um amontoado de metais e cristais que estão nesse aparelhinho. O nosso poder de antena receptora, ele é fantástico. A gente nem sempre tem essa propriedade de sintonizar, né? Precisamos da ajuda da tecnologia para sintonizar a nossa antena. Mas estamos recebendo todas as radiações que estão aí. Eu não digo que estão sendo emitidas pelos aparelhos e pelas pessoas, né? Todas as radiações do universo estão aqui. Né? É só também buscar as falas do Marcelo Gleiser, que fala dos neutrinos e coisas mais assim. Né? Então, todas as radiações estão chegando, e nós estamos sendo influenciados por todas essas radiações. E elas estão vindo
também pelas radiações e pelas frequências que são emitidas pelos nossos pensamentos e sentimentos. As frequências emitidas pelos pensamentos, sentimentos, além das palavras e ações das pessoas, estão chegando a nós. Mas nós temos não só a nossa antena receptora, nós também somos emissores. Somos emissores. E aqui não se trata aqui de aprofundar essa questão, mas eu tenho meus estudos todos, e a minha prática hoje, né, mostra que o nosso poder de irradiação, né, ele é muito forte. Então, não só aquilo que a gente faz e fala, mas aquilo que a gente pensa e sente está sendo emitido, está sendo irradiado para o universo. Então, aquela militância que talvez a gente não possa exercer num espaço de poder maior, ela continua presente no momento em que nutrimos nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos que estão sendo irradiados por aí. Então, o cuidado que a gente precisa ter, por isso, na questão do paradigma apreciativo, ele traz essa questão da linguagem, né, que outros autores trazem muito bem também, né, mas que a linguagem como uma expressão daquilo que a gente acredita, que pensa e que sente. Então, como usamos... E eu resumo isso em algo que eu tenho estudado bastante e praticado também, que é a nossa frequência vibracional. Como estamos cuidando da nossa frequência vibracional. E a frequência vibracional está diretamente ligada à nossa saúde integral. E quando eu falo saúde integral, saúde física, saúde emocional, saúde mental, né? Então, essa saúde como um todo. Como é que estamos cuidando bem da nossa saúde para irradiar uma vibração positiva aí para o mundo? Né? Porque uma frequência vibracional numa frequência mais elevada tem pelo menos dois efeitos. Uma, nos torna mais imunes às radiações negativas que estão em uma quantidade avassaladora nesse planeta, nesse momento, com todas as coisas que estão acontecendo. Então, se a gente está mais vibrando de uma maneira mais forte, numa frequência vibracional mais alta, nós nos tornamos mais imunes. E outra, uma frequência vibracional mais alta, ela tem um poder maior de influência, porque ela tem, vou fazer uma analogia, né, como se fosse um laser que tem uma potência maior, né? Então, isso passa para as pessoas à nossa volta e passa à distância também, né? Então, esse cuidado com aquilo que a gente alimenta, com esse alimento nutricional, que não é só o alimento da comida que a gente come, etc., mas o alimento das emoções, o alimento dos pensamentos, tem um fator decisivo. E pesquisas científicas hoje mostram que se a gente consegue nutrir pelo menos 2 ou 3 vezes mais pensamentos e sentimentos e emoções positivas do que negativas, mas nós somos formados para alimentar o negativo, para fixar no negativo, né? Mas se a gente inverte isso, nós criamos um poder gigantesco de cuidar melhor de nós mesmos e, portanto, estar melhor preparados para cuidar das coisas que chegam para nós, no nosso âmbito, seja ele um âmbito próximo, seja isso num âmbito maior. Então, quando eu vejo tudo isso que está subjacente a toda a obra do Silvio da Rosário, não está tão explícito, mas está lá. Mas eu estudei para poder perceber que eles traduzem de uma forma estruturada, que é até chata, muitas vezes, de ler, cansativa de ler algumas coisas, de juntar aqueles 16 sinais, 16 princípios, 32, coisa I-O-U lá no fim. Mas uma loucura. Mas, enfim, está subjacente um sonho que eu acredito que eles acalentam, e o Silvio é muito explícito, né, nisso, né, de realmente dar uma contribuição
para isso. Mas que, no fundo, é isso, de poder nos colocar numa frequência vibracional que a gente esteja bem para poder lidar bem. E que não significa ter que falar com todo mundo, porque às vezes é a melhor escolha que a gente tem, o melhor ato de amor que a gente pode ter, não é de querer falar com o outro, principalmente querer convencer o outro, mas é ter compaixão pelo outro. Né? E, se for possível, encontrar algum espaçozinho que a gente tenha alguma coisa em comum para poder ter um mínimo de conversa. Salazar, queria acrescentar só um ponto. Normalmente se fala muito em como é que a gente prepara as novas gerações, né? E só que a gente tem que preparar todas as gerações. E se a gente pegar um exemplo de democracia aí, que foi o Brexit, né? O famoso Brexit, que quem escolheu, quem votou pelo Brexit foi justamente a geração mais velha, né? Mais sênior, e que, considerando que o Brexit ia demorar mais de 10 anos para ser colocado em prática, porque tinha uma série de coisas, então assim, ele ia começar a valer mesmo depois de 15, talvez 20 anos, que ia ser sentido o efeito depois que votou. Então, assim, quem escolheu por esse caminho não foi a geração que ia vivenciar, provavelmente, essa realidade, né? Então, assim, a gente fala de preparar a nova geração para esse mundo, mas como é que a gente prepara todas as gerações e nos preparamos para este mundo? Porque as decisões de cada um de nós, elas influenciam isso todo. E, às vezes, quem vai sofrer a consequência, muitas vezes quem vai sofrer a consequência da decisão não é quem tomou a decisão. Seja quem tem poder, seja quem... Independente do tipo de poder que a pessoa tem, que é isso, cada um tem um poder, né? Então, isso que eu queria complementar aqui. Me parece que no livro do Silvio da Rosário tem uma mistura entre o poder democrático, a sociedade democrática e a democracia que está subentendida. É uma democracia liberal, né? Dentro da democracia liberal, as escolhas do liberalismo, dos partidos liberais, dos partidos que centram mais na filosofia e na economia liberal, quanto nos partidos que centram no social, na democracia social, no socialismo democrático. Existe essa... O que me agrada na democracia é a possibilidade da substituição do incumbente, né? De quem está dirigindo a nação escolhida, né, no momento escolhido pela maioria das pessoas pelo voto. Mesmo que a consciência para a escolha, quando eu faço esse ato, a consciência de quem escolhe é diferenciada pela história de cada um e, certamente, as necessidades nessa escolha, né, diferem, né? As necessidades de sobrevivência para alguns é intensa, para outros é menos. Mas, de qualquer maneira, tem uns que procuram não perder o que já alcançaram, outros que procuram atingir o mínimo para ter uma vida que a sociedade permite. Acho que o Brasil é um país riquíssimo, rico em bens naturais, em capacidade produtiva a partir das suas riquezas naturais, mas o processo democrático que está por trás da concepção do livro ou a refundação é de uma sociedade democrática, seja livre, justa, igualitária e seja capaz de enfrentar as dificuldades que
o horizonte, o amanhã nos apresenta, que são essas das mudanças climáticas, e mesmo da influência de uma inteligência artificial que traz receios na sua utilização para a própria democracia. Então, eu vejo que esse é o primeiro capítulo, lá na minha síntese de leitura do primeiro capítulo. Eu acho que agora vamos ver as tais 16 sequências, as 32 propostas, as 64 conclusões, e assim por diante, que faz parte, não é ontologia, não é epistemologia, não é praxis, mas é axiologia, linguagem. Mas é axiometria. O Silvio e a Rosário escreveram um código-fonte. Quer dizer, escreveram metodologicamente, é uma resposta para se atingir a democracia com aquelas propostas que a gente vai partir a discutir um pouco para frente, tendo esse caráter de dúvida que a gente traz da validade do processo de leitura de um livro chato, de um livro desafiador, por outro lado, que pode a gente tirar proveito em reuniões, em conversas como essa que nós fizemos. Eu vou parando a gravação, se alguém não tiver nada contra. Vamos só dar uma rodada final aqui. Quem começa? Andressa. Andressa, pode ser Andressa? Pode, não tenho... Eu gosto de pôr a Andressa no fogo. Logo pois é, Paulo, você sempre me coloca aí para começar. Queria ficar por último hoje, para fechar aí. Se o Salazar quiser começar, eu vou passar. Tá bom. Assim, rápido, eu acho que é isso. Se a gente... nós demos uma belíssima demonstração de que podemos trazer nossos pontos de vista mesmo, e cada um traz, mas num ambiente afetivo. Eu acho que isso, para mim, é importante, né? Que a gente construa espaços afetivos para colocar, inclusive, nossas vulnerabilidades, que todos temos, né? Nossas dúvidas. Então, acho que é isso. E trazendo isso e construindo, buscando contar com a experiência, o conhecimento de cada um, e buscando novos aprendizados aí que possam, de fato, construir uma sociedade. Acho que nós estamos dando esse exemplo de construir nesse espaço um ambiente fértil, afetivo, de construção. É isso. Legal. Agora uma senhorita, qual das duas quer falar? Vai, Nancy. Eu não tenho muito mais a dizer hoje, não. Eu já expressei minhas avaliações do livro, já contei minhas experiências de vida, um pouquinho, né? Só completando, planejamento estratégico situacional, não consigo lembrar o que era o peso, olha essa coisa. Velhice faz isso. Tá bom. Mas é isso, eu acho que, para mim, fica muito forte a ideia de que a gente precisa descobrir como ser militante, numa perspectiva de melhorar as condições da democracia nesse país. Quer dizer, melhorar não, porque ela não existe, mas a gente, como diz o Silvio, refundar a democracia. Agora eu, então, né, para alternar. A Andressa não falou? A Andressa não falou? Não, ela pediu para ficar por último. Eu estou alternando uma fala masculina, uma fala feminina, uma fala masculina, uma fala feminina, para deixar para a Andressa terminar.
depois. Bom, eu saio com mais dúvidas do que eu tinha. Mas, assim, consciência individual, eu entendo bem. Aumentar a minha consciência. Agora, consciência coletiva, eu já tenho dificuldade de compreender. Consciência coletiva, eu tenho mais dificuldade de compreensão. A democracia e a política, diferença entre o poder e a execução do poder através de processos autoritários ou democráticos, também eu tenho dificuldade de entender que sejam possíveis e válidos, né? A gente sabe que um processo democrático é muito demorado. Ele é demorado porque ele exige um avanço de consciência, assim, né? Para que as decisões sejam tomadas na direção da preservação, nas direções que a gente avalia como corretas. Mas, novamente, quem avalia que é correta sou eu estou avaliando. Né? No entretanto, os eventos climáticos, o aquecimento global, ele está acontecendo e ele independe do que eu quero. Né? Eu quero minimizar esses efeitos para a sociedade. Mas aí, como eu fazer isso democraticamente e não fazer autoritariamente? A gente vê que algumas culturas, como a cultura chinesa, e o Silvio Meira destaca isso no livro, né, com o confucionismo na China, eles são mais permissíveis a aceitar ações que venham como uma necessidade coletiva social. Já a nossa cultura ocidental, ela é menos permissiva a essa ação que não seja baseada na concordância individual. Então, acho que isso é uma dúvida, uma crítica que eu fico depois dessa conversa. Passar então para a Andressa para concluir a manhã de hoje. Eu vou colocar aqui, acho que não sei se foi a nossa primeira ou segunda discussão, alguém trouxe o ponto, né? Onde a gente quer chegar, o que a gente quer chegar com esse grupo, com essa discussão, qual o objetivo, né? E acredito que a gente discutiu um pouco, né? Falando de discussão do livro, mas a gente não tinha um objetivo muito fechado, né? E a gente tem dois jeitos de conduzir processo. Ou você define um objetivo, uma meta e vai atrás dele, ou faz uma construção mais de baixo para cima, mais coletiva, de vamos com as discussões e ver o que emerge, que é um jeito um pouco mais, talvez, como é que fala? Um jeito menos cartesiano e mais fluido de construir as coisas. E acredito que o grupo a gente está indo um pouco por esse lado, né? Então, de levantar dúvidas, muitas dúvidas, e depois, ao longo do caminho, ver o que surge aí como possibilidades de aplicação, de como a gente se coloca, como traz para si mesmo. E, no fim, a pergunta que todo mundo está tendo para mim é assim, como é que a gente influencia, como é que a gente ajuda no avanço, né, dessa democracia? Então, é isso, sim, o processo, acho que eu estou vendo um processo mais orgânico, de vamos trazer as dúvidas, emergir nas dúvidas e depois ver o que surge delas. Bem, então, até a próxima. Até a próxima.